Amigo do Legale, doutor, doutora, satisfação muito grande estar aí com vocês novamente em um curso que muito solicitado me foi aí a gravação desse curso que se chama Agravo de Petição, que é o recurso da execução, né? Meu nome é Custódio Nogueira e nós vamos juntos estudar aí o agravo de petição. Eu sempre gosto de primeiro mostrar a estrutura do Poder Judiciário trabalhista e aí então encaixar o agravo de petição para a coisa ficar bem clara e a gente aproveitar, não é? Um bom advogado do processo, ou melhor colocando, um bom advogado tem que conhecer o processo primeiro, muito antes de conhecer o direito material. Um bom advogado é aquele que conhece o processo. Para isso é necessário enxergar o trâmite processual, não é? Identificar as hipóteses de cabimento dos recursos. É fundamental isso aí. Muito bem. Então aqui nós temos aí Vara do Trabalho, TRT e o TST, que são os órgãos do Poder Judiciário previstos lá na CF, artigo 111. Aí eu divido aqui, ó, para esse lado a fase do conhecimento, não é? E a evolução dentro da estrutura do Poder Judiciário. E aqui do lado de cá a fase da execução depois que transitar em julgado. Muito bem. Aqui na fase do conhecimento, o que nós temos aí? A reclamação trabalhista, né, distribuída, tal, contestação, até chegar numa eventual sentença. Nesse meio aqui, até chegar na sentença, nós podemos ter decisões interlocutórias, não é? Na própria audiência ou por meio de despacho do juízo, nós podemos ter aí decisões interlocutórias. As decisões interlocutórias no processo do trabalho, na fase do conhecimento, daí a importância do quadro, na fase do conhecimento, não desafiam, não cabe recurso. O que a parte tem que fazer? Consignar protestos. Para poder discutir isso no recurso principal contra a sentença. Pois bem, qual é o recurso principal contra a sentença? É um tal de recurso ordinário. Recurso ordinário é aquele recurso conhecidíssimo no direito do trabalho, que, na fase do conhecimento, tira o processo da vara do trabalho e leva para o TRT. O recurso ordinário, ainda lembro, tem lá o efeito devolutivo em profundidade, né? Aquela coisa toda lá. Muito bem. Podemos alongar o raciocínio e imaginar que, do acórdão do TRT que julgar o RO, o que cabe? Cabe RR para o TST. RR que está lá no 896, né? Da CLT. Muito bem. Vimos então aqui de uma forma extremamente breve que não cabe recurso de decisão interlocutória no processo do trabalho na fase do conhecimento, sendo esta a regra. Pois bem, aí o processo pode continuar, enfim, e chegar a um negócio que se chama trânsito em julgado, ou seja, nenhuma decisão mais caberá, porque nenhum ato mais poderá ser procedido, né, praticado dentro do processo, porque houve o trânsito em julgado. E o trânsito em julgado pode se dar em qualquer instância ou grau de jurisdição aqui. Uma vez ocorrido o trânsito em julgado, porque a parte não recorreu, ou porque chegou no STF, o processo vai fazer o quê? Vai voltar aqui para a vara do trabalho. E vai tomar início o quê? A fase de execução. A fase de execução é tomada início, na execução naturalmente, por meio da liquidação de sentença. E aí é o estudo propriamente dito da execução. Devo lembrar que aqui na Faculdade Legal eu tenho um curso só de execução. É um curso grande para chuchu. Tem todas as fases possíveis e imagináveis dentro da execução. Por exemplo, eu quero saber como é que funciona a responsabilidade na terceirização, na sucessão de empregadores, no grupo econômico, a responsabilidade do sócio. Eu quero saber como funciona a liquidação de sentença. Eu quero ver como que é o embargos de terceiro, embargos, execução. Não é? Eu quero saber o que é um título executivo judicial, como que funciona a execução, eu quero saber como que é a execução dos títulos executivos extrajudiciais, eu quero saber o caminho da penhora, o empregador não depositou, não garantiu a penhora, não pagou, como é que eu faço para buscar aí a satisfação do crédito, né, do exequente, que em regra é o empregado, como é que eu faço
A desconsideração da personalidade jurídica, como é que eu posso fazer a desconsideração inversa da personalidade jurídica? Imagina você tudo isso num curso só, curso de execução. Pede aí para as meninas aí do atendimento um curso de execução do professor Custódio Nogueira, trabalhista, né? Porque aqui é o curso específico do agravo de petição, que é, então, o recurso da execução. Então, vamos imaginar aqui que houve a liquidação de sentença e, depois disso, o empregador, por exemplo, garantiu o juízo e embargou a execução. Então, vamos lá, nós vamos ter o que aqui na execução? Os embargos à execução. Ah, mas nós podemos ter a penhora de um bem de terceiro. Esse terceiro vai apresentar o quê? Embargos de terceiro. E a parte contrária vai impugnar. Seja dos embargos à execução, embargos do terceiro, por exemplo, nós podemos ter embargos ao leilão, nós podemos ter embargo à arrematação do leilão, enfim, na execução nós podemos ter uma série de decisões que o juízo da vara do trabalho vai proferir uma sentença. Devo lembrar também que nós podemos ter na execução, olha, agora presta bem atenção, nós podemos ter na execução, a exemplo da fase do conhecimento, nós podemos ter o que aqui? Decisão. Que tipo de decisão? Decisão interlocutória. Ah, nós podemos ter decisão interlocutória na execução? Podemos. Aí vem a pergunta, da decisão interlocutória do juízo da vara do trabalho na execução, cabe recurso? Porque eu vi que dos embargos de execução e embargos de terceiro que tem sentença, cabe recurso. Qual é o recurso? É o tema do encontro. O recurso é o agravo de petição. O que é o agravo de petição? É o recurso da execução. Olha só, na fase do conhecimento, como chama o recurso que tira da vara do trabalho e leva para o TRT? RO. E na fase de execução? Aí na fase de execução da sentença, cabe o que? Agravo de petição. Ah, para que ninguém nos ouça, o agravo de petição é o RO da execução. No cível, tanto no conhecimento quanto na execução, é apelação para o TJ. Na Justiça do Trabalho, mudou o nome. No conhecimento, recurso ordinário. Na fase de execução, agravo de petição. A questão que eu trago à discussão aqui é, se for embargos de execução, embargos de terceiro, embargos de arrematação, enfim, qualquer tipo de embargos na execução, que tem vários, aí o juízo da vara do trabalho vai proferir uma sentença. Contra essa sentença, tranquilo, não se discute, cabe agravo de petição, que, como a gente já colocou, é o recurso da execução. E vai ser julgado lá no TRT, da mesma forma que no conhecimento foi julgado o recurso ordinário. Tranquilo. A questão agora é verificar, e decisão interlocutória? Decisão interlocutória, vai caber o agravo de petição também ou não? Decisão interlocutória é como se fosse decisão interlocutória na execução é como se fosse no conhecimento que não cabe recurso. Então, é diferente. Na execução, decisão interlocutória desafia recurso, sim. E qual recurso? É o mesmo, agravo de petição. Portanto, na execução do processo do trabalho, cabe agravo de petição, não só de sentença, que julga embargos, por exemplo, sentença terminativa, cabe também de decisão interlocutória. Não é? Então, um exemplo, você entra lá na execução e pede para o juiz, excelência, eu quero aqui a desconsideração da personalidade jurídica. E o juiz dá uma decisão, indefiro. O processo vai continuar para tentar executar a empresa lá de alguma outra forma. Só que o juiz indeferiu? Indeferiu. É decisão interlocutória na execução? É. Cabe recurso? Cabe, sim, senhor. Qual o recurso? Agravo de petição. O mesmo recurso que se fosse da sentença, por exemplo, em execução. Portanto, cabe recurso na fase de execução, não estou falando do conhecimento, estou falando da execução. Cabe recurso na fase de execução no processo trabalhista? Cabe, sim, senhora, doutora. Qual o recurso? Agravo de petição. Tá? Tanto da decisão definitiva quanto da interlocutória vai caber a recurso que é o agravo de petição, que vai ser julgado lá no TRT.
A interposição do agravo de petição é na vara do trabalho, como se fosse um RO. O juízo do trabalho vai fazer a admissibilidade e vai remeter ou não para o TRT. Se o juízo já remeter para o TRT, beleza. Se ele não remeter e ele negar seguimento ao agravo de petição, adivinha qual recurso você vai ter que interpor? Agravo de instrumento, para fazer subir o agravo de petição. O agravo de instrumento também vai ser interposto na vara do trabalho. E aí sobe o agravo de petição e o agravo de instrumento para o TRT. E aí lá vai ser julgado. Muito bem. Esse é o caminho. Para aproveitar essa visão processual, eu vou encaixar agora o recurso de revista. Quando o agravo de petição for julgado aqui no TRT, quer de decisão interlocutória, quer de sentença, nós teremos um acórdão, não teremos um acórdão aqui? Esse acórdão foi proferido pelo TRT. A pergunta é, estou na execução, nós temos um acórdão que julgou o agravo de petição, vai caber recurso para o TST? Vai. Qual recurso? Recurso de revista, que está lá no parágrafo 2º. E parágrafo 2º e 10, lá da CLT. Né? De que artigo? 896. Olha que bacana, na fase do conhecimento do TRT para o TST é recurso de revista. E na fase de execução do TRT para o TST é recurso de revista também, mas aí no mesmo artigo, né? 896, só que aí vai mudar o fundamento. Recurso de revista no conhecimento tem um fundamento e recurso de revista na execução tem outro fundamento dentro do 896 da CLT. Olha, a gente está vendo a aula só de agravo, aí eu vou mostrando o processo inteiro, os graus de jurisdição todos, para que você tenha uma visão. Né? Meu objetivo é fazer com que você realmente enxergue o processo. Tenha segurança para entender onde você está, o ato que dá para provocar, dá para praticar, né, para que você tenha segurança. Portanto, cabe sim recurso de agravo de petição, de decisão interlocutória no processo do trabalho de uma forma aí bastante tranquila. Muito bem. Tem mais elementos para a gente estudar, não é? Como, por exemplo, os requisitos específicos que o advogado, ao interpor o agravo de petição, tem que demonstrar, que são a delimitação do valor e da matéria. Mas isso a gente já vai comentar. Agora, de tudo que eu te expliquei, eu vou mostrar no material, para que você tenha também um material completinho de suporte, para que você tenha segurança para praticar seus atos aí. Então, olha só, no começo dos materiais, eu sempre trago os meus contatos, tem todos aí possíveis e imagináveis, né? Aí tem e-mail, tem Instagram, tem o canal no Telegram. Eu divulgava também o meu canal no WhatsApp, só que aí lotou, então não divulgo mais. E tem aí, tá vendo, no meu mini currículo, né? Eu também atuo como consultor, eu presto consultoria para os advogados aí. Eventualmente o colega tiver uma dúvida ou outra, fica à vontade para chamar a gente. Então, olha só, dentro desse contexto aí do agravo de petição, nós vamos ver no primeiro momento o cabimento dele, né, que vai envolver aí a previsão legal, não é? Onde está escrito que cabe o agravo de petição? Está aí, ó, no seu material, que é o artigo 897, né? O artigo 897 da CLT está dizendo lá, ó, cabe agravo no prazo de 8 dias, letra A, de petição. Opa, então cabe agravo de petição, beleza, vírgula, veja lá, das decisões, está no plural, não é da decisão na execução. O juiz do trabalho na execução, ele não dá uma decisão só, como no conhecimento o juiz dá a sentença e acabou, daquela sentença RO, na fase do conhecimento. Na execução não, na execução o juízo dá várias decisões, por isso que das decisões do juiz nas execuções cabe o agravo de petição, não é? Então, o debate que eu trago é esse, para que você tenha segurança e entenda que cabe sim embargos não, que cabe sim agravo de petição das decisões em execução. Você quer ver um exemplo? Você pede lá, você está tentando executar, e você pede, excelência, eu quero aqui penhora do faturamento. Ao juízo, indefiro. Indefere, excelência? Indefiro. Acabou com a execução? Não recebeu nada, como é que vai acabar com a execução? Não acabou com a execução. Mas o juiz indeferiu essa forma de penhora? Indeferiu. E aí, é uma decisão interlocutória? É. E agora? Agravo de petição nele. E leva para o tribunal. Vamos ver o que está acontecendo.
Você pede liberação de valores que está depositado. O juízo não libera. Ah, não libera não? É decisão interlocutória? É agravo de petição. E aí você vai levando para o TRT. Um processo só, cabe quantos agravos de petições? Bom, meu amigo, eu já tive processo que eu apresentei 6 agravos de petição. Aqui nesse daí, a juíza ficou meio nervosa lá, então tudo o que a gente pedia, ela não dava. E aí eu tinha que levar para o tribunal. E reforma uma atrás da outra. Né? Então a gente enfrenta isso nos juízes. Né? É danado, mas faz parte. O importante é ser técnico, né? Nunca se envolver, nunca fazer caras e bocas, tratar com extremo respeito o juízo. Quer juiz, quer juíza. No contato, sobretudo o contato pessoal e na sua forma de escrever, extremo respeito. Você pode não concordar, você pode achar um absurdo, mas respeita a decisão. Né? Porque é aquela autoridade lá que vai dar a sentença. E se a autoridade tiver com rusga, meu amigo, é ser humano. Ser humano é ser humano, né? A gente podia até pôr um símbolo aqui do ser humano, mas é deixar o curso feio. Mas você já entendeu como é que é. O mesmo respeito, naturalmente, sempre para o advogado da parte contrária, o doutor ou doutora que estiver lá. E aí, demonstra conhecimento no processo. Né? Nas manifestações, aí a gente demonstra conhecimento, mas sempre respeitando lá a parte contrária. Porque às vezes a gente fica meio nervoso com as decisões e acaba praticando o ato muito no queima-roupa. E aí acaba não praticando o ato de forma correta e você pode ser mal interpretado do lado de lá. Né? Então, no calor do momento, nunca faça nada, viu? Às vezes eu recebo umas decisões e aí eu já estou ali meio que preparando embargos de declaração, já estou meio ali indo para cima, sabe, tentando discutir aquela coisa, eu falo, não, para isso aqui, vou ver outra coisa, aí eu vou mexer aqui nas minhas aulas, vou mexer no material, aí eu esqueço aquilo lá, e aí depois eu volto e cumpro o prazo, porque no calor do momento não dá, a gente fala o que não precisa, e sabe o que acontece? Prejudica o cliente, né? Então muito cuidado. Trouxe até uma jurisprudência para mostrar para você do cabimento, então, do agravo de petição em decisão interlocutória. Ela é bem curtinha e objetiva. Olha isso. Agravo de petição, decisão interlocutória, cabimento. Nos termos do artigo 897, a linha A da CLT, desafia-se por agravo de petição, olha isso, qualquer decisão proferida em sede de execução. Então, cabe sim, tranquilo. Tem alguma outra jurisprudência no sentido de restringir um pouco o cabimento de agravo de petição de decisão interlocutória ao seguinte fundamento, diz assim, olha, que cabe agravo de petição de decisão interlocutória, tudo bem, lá do juízo da vara do trabalho, tudo bem, até cabe, mas tem que ser uma decisão interlocutória que cause prejuízo. Mas, o que é uma decisão interlocutória que causa prejuízo? É aquela que o juiz não deu o que eu pedi. Tudo que eu pedi e ele negar, ele me causou prejuízo, senão não teria pedido. Não é? Então, esse é o raciocínio para a gente estar desenvolvendo. Portanto, se você vai aí interpor um agravo de petição de uma decisão interlocutória, então vale muito a pena você fazer uma pesquisa jurisprudencial, tendo por base essa que a gente vem trazendo, e todo esse raciocínio que a gente está desenvolvendo, para abrir uma preliminarzinha no seu agravo de petição, para dizer lá, do cabimento do agravo de petição de decisão interlocutória. Pronto, aí já traz uma jurisprudência, já dá um calor ali no seu recurso de revista, para não ficar, no seu recurso de agravo de petição, para não ficar aquela coisa seca de você já entrar falando da decisão interlocutória em si e dizendo que o juízo está equivocado. Né? Então faz uma preliminarzinha que fica bacana, fica técnico, fica dentro de um contexto jurídico interessante. Né? E ao praticar os atos dessa forma, nós vamos nos acostumando. E não existe nada melhor do que se acostumar a praticar uma advocacia de um nível mais elevado, de um nível mais técnico. Porque aí a gente só progride, né? Então, esse aí é um caminho muito bom. Maravilha. Vamos ver, então, agora os pressupostos específicos do agravo de petição. O agravo de petição é um recurso que, como todo e qualquer outro recurso, tem os seus requisitos próprios. O único que não tem requisito próprio nenhum é o recurso ordinário, na fase do conhecimento aqui, para tirar da vara do trabalho e levar para o TRT.
Pressuposto que eu estou dizendo do recurso. Naturalmente que o RO tem alguns pressupostos, mas aí serve para todos os recursos, como, por exemplo, a tempestividade, a sucumbência, a adequação, que é o recurso correto, a fundamentação, a representação legal e o preparo, custas e depósito recursal. Isso daí o RO tem, mas o RR também tem, o embargos no TST também tem, o recurso extraordinário também. Ou seja, todos os recursos têm esses pressupostos. Eu estou falando de pressuposto específico de cada recurso. O RO não tem um pressuposto específico, não tem. O RR tem? Nossa, dá medo. Dá uma olhada no parágrafo 1º-A, para você ver quantos requisitos próprios o recurso de revista tem. O 894 da CLT, que fala dos embargos no TST, também tem os recursos próprios dos embargos no TST, sobretudo quando você está fundamentando os embargos no TST por conta de divergência de julgado entre as 8 turmas do TST. Aí tem mais requisitos de admissibilidade, não é? Por sua vez, o agravo, por exemplo, de instrumento. O agravo de instrumento tem suas peculiaridades também. Por quê? Porque tem que formar o instrumento, tem que nomear lá, numerar, indicar o número das folhas, né, das peças obrigatórias, onde estão as peças obrigatórias lá, do 897, que cuida no parágrafo 5º, que cuida da formação do agravo. Não precisa necessariamente juntar as folhas lá do PJE, mas indicar as folhas e o ID, é muito bom fazer isso. Dentro do requisito de admissibilidade do agravo de instrumento. Por sua vez, o curso de hoje, que é o agravo de petição, ele também tem os requisitos dele, agravo de petição. Quais seriam os requisitos de admissibilidade próprio do agravo de petição? 2. No agravo de petição, o agravante, o advogado que está agravando, a doutora aí, ao redigir o seu agravo de petição, o que você tem que fazer? 2 coisas. Você tem que delimitar a matéria, ou seja, você tem que falar do que você vai tratar no seu agravo de petição. É simples. Eu estou discutindo aqui a penhora no imóvel porque eu entendo que não deveria ser penhorado. Qual é a matéria? A matéria é a penhora do imóvel. Outra matéria. Olha, eu estou discutindo aqui a penhora na boca do caixa. Não é? Por quê? Porque essa é a matéria que eu vou discutir. Não o porquê. O porquê é mérito. Você só tem que falar qual é a matéria. Como se fosse uma manchete, para facilitar o juízo de admissibilidade. E aí o auxiliar do juízo, lá na vara do trabalho, ele vai ver, aqui ele está discutindo tal coisa. Até para ver se a decisão está correta. A decisão está correta, não. Até para ver se o advogado está, assim, surgindo da decisão correta. Se a decisão lá foi penhora em dinheiro e você não gostou e quer discutir isso daí, vai discutir primeiro na vara do trabalho. E aí o juízo vai decidir se mantém a penhora ou não. Ótimo. Por meio de um embargo, essa execução. E aí depois vai ter a sentença. Na sentença, você vai dizer para o TRT o quê? Olha, você vai interpor o agravo de petição na vara do trabalho, mas o discurso, a palavra é dirigida ao TRT. E aí você vai dizer, olha, eu estou delimitando a matéria aqui. Qual? A penhora em dinheiro, a penhora na boca do caixa. Enfim, o que aconteceu de prejuízo para a parte. Não pode discutir um tema que não foi aventado no 1º grau. Você só pode discutir o que está no agravo de petição, você só pode discutir a decisão que você está hostilizando, agredindo, que você acha que está errada. E aí ela trata de uma matéria. Então, o agravo de petição, o legislador, ele quer que você indique qual é essa matéria. Por isso que tem o tema lá, que eu já vou mostrar na lei, por isso que tem a exigência de demonstrar o quê? Você tem que indicar a matéria, delimitar a matéria. Então, você tem que falar qual é a matéria que você vai discutir no mérito do seu agravo aí de petição. Só delimitar a matéria? Não, você tem que delimitar valor também. Não é? Qual é o valor que você tem que delimitar? O valor controverso, para que nós enxerguemos qual é o valor incontroverso. Não é? Qual que é o valor controverso? Valor controverso, antes, o que é controverso? Controverso é que tem briga, conflito de interesse. Controverteu, fechou o tempo. Incontroverso, beleza, não tem briga, paz e amor, aqui é incontroverso. Não é? Por exemplo, é incontroverso que você, para mim,
você é um advogado ou uma advogada de sucesso. Para mim isso é incontroverso, não vamos discutir isso aí. Não é? Controvertido seria o contrário. Não é? Então, muito bem. Aí eu tenho que indicar qual é o valor controvertido. Por exemplo, a execução está lá em R$800 mil. E eu, pelo empregador, estou apresentando, estou interpondo o meu agravo de petição, e para mim o valor controvertido é de 300 mil. Por que o valor controvertido é 300 mil? Porque o valor incontroverso é 500 mil. Por que 500 mil? Ué, a execução não é 800? Se eu estou dizendo que o valor incontroverso é 300, é porque eu entendo que o valor correto é 500. E aí teve uma penhora de 800 mil. Aí eu falo, está errado. Eu, pelo empregador, eu entendo que o máximo aqui é 500 mil. Então, da penhora dos 800 mil, fica com 500 e libera 300. 500 é o valor... 500 é o valor incontroverso e 300 é o valor controvertido. É sobre os 300 que nós vamos brigar, porque ele é controverso. E os 500? Os 500 é incontroverso. Por quê? Porque não tem briga. É o empregador dizendo, eu devo 500, me penhoraram 800. Então, o incontroverso que não tem briga, 500. E o controverso? A diferença, 300. É sobre isso aqui que eu vou brigar. É isso que você tem que falar na abertura do seu agravo de petição. Delimitar a matéria, penhora na boca do caixa. Ou penhora, vamos colocar lá, penhora do imóvel. Penhorou o imóvel de 800 mil. Está errado. Estou discutindo aqui excesso de penhora. Por quê? Porque o valor devido é 500. Como é que penhora 800? Então tem que liberar 300. Né? 300 é o valor o quê? 300 é o que não tem briga, logo é o valor incontroverso. Né? Ou melhor, 300 nesse caso é o que tem briga, esse é o valor controverso. E os 500 é que é incontroverso. Bem tranquilo isso daí. É incontroverso porque não tem discussão sobre esse valor. Então é assim que a coisa caminha. Você tem que indicar sempre a matéria que você está discutindo, o tema, o motivo do seu recurso e o valor que você entende que não é devido, ou seja, o valor é controvertido. E o valor controvertido, nesse exemplo todo de 800, 500, 800, 500, o valor controverso, 300. Incontroverso, 500. É isso aí. Não é? Muito bem. E onde está isso? Está aqui, ó, vamos ver na lei onde está. No mesmo artigo 897, só que agora no parágrafo 1º. Ainda chama atenção que o artigo 897 da CLT, ele trata dos dois agravos, de petição e de instrumento. Então, tem parágrafos do 897, que é de agravo de petição, e tem parágrafos que é do agravo de instrumento. Nós não temos um artigo separado para cada um. Mas não é bagunçado não, que é só ler que você já vai entender. Por exemplo, olha o parágrafo 1º. O agravo de petição, então, não é de instrumento, né? O agravo de petição só será recebido quando o agravante, aquele que está interpondo o agravo, delimitar justificadamente o quê? As matérias e os valores impugnados. Aí você vai delimitar a matéria, que é o tema que você estiver discutindo, e os valores impugnados, que são os valores controvertidos que você entende que, por exemplo, o seu cliente não deve. Permitida a execução imediata, aí é tranquilo, né? Da parte remanescente. Por quê? Porque a parte remanescente que é permitida a execução imediata é porque é o valor incontroverso, o valor que não tem briga, nos próprios autos ou por carta de sentença. Carta de sentença é execução provisória. Lá naquele curso que eu comentei de execução que eu tenho gravado aqui na Faculdade Legale, tem um módulo só para falar de... Eu tenho um curso só para falar de execução provisória, que é a execução de carta de sentença. Viu só? Então, bem tranquilo aí, estou entendendo que dá para enxergar bem o agravo de petição, não é? Dentro desses dois requisitos, e além disso, onde ele entra no processo. O agravo de petição está aqui, ó, na fase de execução da vara do trabalho para o TRT. Cabe de decisão sentença mesmo e cabe de decisão interlocutória também, bastando delimitar a matéria e valor. A carona do agravo de petição é igual a um recurso ordinário, é igual a um recurso de revista, é igual a um agravo de instrumento, é igual a embargos no TST, é igual ao recurso extraordinário, ou seja, peça de interposição e peça de razões. É que agravo é peça de interposição e minuta do agravo.
Recurso é peça de interposição e razões de recurso. Mas, no fim da história, são duas peças. Bem tranquilo. Aí eu preparei esse quadrinho aqui para trazer exemplos de agravo de petição em embargos de execução, até com uma jurisprudência. Outro exemplo aqui, agravo de petição em embargos de terceiro, agravo de petição em embargos à arrematação. Rematação lá do leilão. E tem embargos ao leilão, e tem embargos pra caramba. Lá no meu curso de embargos de execução você vai ver quanta coisa que cabe de embargos. Muito bem. Então vamos ver alguns temas. Está vendo ali, ó, o primeiro deles, divergência nos cálculos, por conta de excesso à execução, excesso de penhora, inexistência de responsabilidade por conta de ser ex-sócio, ou uma questão que envolve aí grupo econômico de fato, sucessão trabalhista, dá para encaixar aí também terceirização. A sucessão trabalhista mudou com o 448A da CLT. No curso de execução eu traço passo a passo cada tema desse daí. Falência, recuperação judicial, não é? Bem de família e outras formas de penhora, como, por exemplo, penhora na boca do caixa, penhora do faturamento, penhora do estabelecimento, que é penhora da administração da empresa, né? E outros elementos que se estuda também no meu curso de execução, como, por exemplo, a questão da desconsideração da personalidade jurídica e também a personalidade jurídica invertida, que é um fenômeno bastante interessante, que poucos advogados aí manejam no processo do trabalho. Enfim, vamos estudar uma jurisprudência aqui, que vai ficar bem legal para o colega entender a responsabilidade da gente, advogado, já desde a petição inicial, que depois não pode inventar moda mais durante o processo. Vamos ver essa jurisprudência. Ela é legal, sobretudo, porque ela fala já de recurso de revista em execução, abordando naturalmente o julgado do agravo de petição. Vamos lá. Recurso de revista, Banco do Brasil, lei tal, execução, correção monetária, índice aplicável e afronta a coisa julgada. Não é? Muito bem. A coisa começa lá. Ó. Na fase de conhecimento, esse julgado é de execução, mas olha onde foi buscar a decisão, lá na fase do conhecimento. Quanto à correção monetária, foi determinada a aplicação lá da TR. Muito bem. Assim, não podia o TRT... Olha o que está dizendo no acórdão lá no TST em execução. Assim, não podia o TRT, em acórdão de agravo de petição, modificar o critério de incidência de correção monetária. O que aconteceu nesse acórdão, se você for estudar ele com profundidade? Olha o que aconteceu. Esse acórdão é muito legal porque ele permite a gente explicar a nossa responsabilidade civil. Quando você entra com a petição inicial aqui na fase do conhecimento, eu sempre oriento a já discutir a correção monetária. Mas se você não discutir, você pode ter certeza que a reclamada já vai trazer a tese dela. Muito bom. Aí o juiz aqui da vara do trabalho, ele vai julgar, né? E quando tiver a sentença, se não tiver acordo, naturalmente, vai ter a sentença. Aí a sentença já vai dizer a forma da correção monetária, juros e aquela coisa toda para fazer a liquidação, não é? Já vai estar na sentença. E aí se o juízo taca aqui na sentença, determina aqui na sentença que é TR, o que o advogado do empregado tem que fazer? Tem que discutir, ainda na fase do conhecimento, que a TR está errada, que tem que ser o quê? Tem que ser IPCAE, porque IPCAE é uma correção monetária maior. Correção monetária na TR é negativo o índice, é zero, como vai corrigir o quê? Fica anos zero de correção monetária, que circo é esse? A TR não corrige nada, então tem que ser IPCAE. A tese do empregador, lógico, TR acabou, por quê? Porque está no CLT. Né? E aí vai discutindo. Enfim, e vai indo. Transitou em julgado. O que aconteceu nesse caso da jurisprudência? Na sentença fixou TR. Fixou TR na sentença. Aí, muito bem. Aí veio aqui, transitou em julgado, começou a execução. O advogado aqui na execução do empregado, o que ele discutiu? Ele discutiu que tinha que ser IPCAE. Apresentou os cálculos dele no IPCAE. Beleza. O que o juiz da vara do trabalho falou? Não, já foi decidido, transitou em julgado TR, como é que você vem me apresentar cálculo com o IPCAE? Você está pensando que é circo isso aqui? E a coisa julgada, onde fica? Aí o juízo determinou TR. Muito bem. O que o advogado do empregado fez? Agravou de petição, levou para o TRT. O que o TRT fez? Reformou. O TST reformou e falou, não é TR não, é IPCAE. Aí o TRT pisou na bola, né?
Com todo carinho, respeito, naturalmente, aos ilustres desembargadores. Mas por que pisou na bola? Porque o TRT violou a coisa julgada. Quando transitou em julgado na TR. O advogado empregado tinha que ter discutido isso da fase do conhecimento, mas ele não discutiu. Então, transitou em julgado TR, transitou. Então, acabou a conversa. É TR. A coisa julgada não pode ser violada. Né? Muito bem. E aí o advogado da reclamada entrou com recurso de revista, levou para o TST, em execução, recurso de revista, levou para o TST. E o TST falou o quê? Está certa a empresa. Quando transitou em julgado na TR, não pode mudar mais não. E aí, então, resolveu, ficou na TR. Isso serve para demonstrar o quê? A sua, a minha, a nossa responsabilidade. Você pensa que é fácil advogar? Na inicial, você já tem que discutir que você quer TR, e leva a sua tese, vai discutindo. Não é? Assim que a coisa funciona. Para a gente dar uma ampliada ainda mais no horizonte, para você enxergar com mais hipóteses de cabimento do agravo de petição, cabe também, tranquilamente, de embargo de terceiro, né, se estiver em execução. Entrou lá com embargo de terceiro, o juiz sentenciou, e falou, não, vou manter esse imóvel aqui e acabou, está penhorado, eu não quero saber se você é terceiro, se é quarto, se é quinto, sei o que é, aqui está penhorado, já era. E aí? Aí, se você estiver advogando por esse terceiro, você perdeu. Vai fazer o quê? Agravo de petição para o TRT. E aqui eu trago algumas hipóteses, né? Inexistência de responsabilidade lá do ex-sócio, ou porque o bem que penhorou é do cônjuge, do sócio, não é da empresa, ou porque tem parte que é do cônjuge, aí entra com agravo de petição só da parte que é desse terceiro, que no caso é o cônjuge, né? Bem de família, que está no nome de uma pessoa que não é a empresa, né? A questão de sucessão, pode ter a sucedida, de acordo com o 448A da CLT, não responde por nada, se ela vier a ser penhorada, ela é terceira. O grupo econômico, só se for grupo econômico, por exemplo, de fato, uma terceirização que a subsidiária não foi arrolada desde a inicial, ela só veio ser a penhorada agora. Quer um exemplo tranquilo? Um condomínio que tem lá a empresa de faxina, segurança, tal, é uma terceirização. Só que quando o iluminado do advogado do empregado entrou com a ação, lá na fase do conhecimento e reclamação trabalhista, ele entrou só contra a empresa de faxina, a empresa de segurança, não entrou contra o condomínio. E aí? Aí o condomínio não é parte no conhecimento, então ele não é parte do processo. Aí o processo vai embora só contra a empresa de faxina, de segurança, só contra uma reclamada. Transita em julgado, cita lá essa empresa para pagar, ela vai pagar? Vamos supor, não. Aí agora com o advogado do empregado, né, acorda que ele não conseguiu dinheiro, aí ele acorda, chama lá o reclamante e fala, escuta, a empresa lá que você trabalhou não tem dinheiro. Aí o reclamante todo humilde diz para ele, doutor, o senhor tentou o condomínio, que eu trabalhei no condomínio? Ah, você trabalhou no condomínio? É, doutor, eu trabalhei no condomínio. E o que o doutor aprontou no processo desse empregado aí que você não colocou o condomínio lá desde o começo? Ah, vamos tentar penhorar. Aí o advogado do empregado aqui, ó, dá uma de louco na execução e pede para o juiz mandar o condomínio pagar, porque o reclamante trabalhou lá. Mas o condomínio não participou da fase do conhecimento. O pior disso é que tem juiz que manda lá penhorar. Aí penhora o condomínio. Aí você é advogado do condomínio agora, o que você vai falar? Embargos de execução? Não, porque o condomínio não é parte. Aí você tem que entrar com o quê? Embargos de terceiros. Fala, ô, excelência, para isso aí, vocês estão loucos? Eu não estou sabendo desse processo aí, eu já venho pegar o patrimônio aqui do condomínio. Para o mundo aí que a gente quer descer. Vocês que brigam para lá, ele aqui é terceiro. Aí o juiz do trabalho dá uma decisão dele lá, bem assim que eu já vi, umas coisas de louco, meu amigo, mas não conta para ninguém. Aí o juiz do trabalho fala assim, não, aqui na minha vara, aqui, meu amigo, aqui é eu ir para o suficiente, eu não quero nem saber, está penhorado, e já estou mandando para leilão esse negócio aí. Pronto. É sentença? É. O que você tem que fazer? Agravo de petição, leva para o tribunal. Agravo de petição em embargos de terceiro. Não é? E tem de todas as decisões. Então, vamos supor, leilão, tem uma impugnação ao leilão porque não foi devidamente bem discriminado o imóvel, o patrimônio que está indo ao leilão. Embarga o leilão. O juiz diz, mantenho. Ah, mantém? Agravo de petição. É decisão interlocutória, agravo de petição. Vamos ver o que o tribunal fala. De repente o tribunal reforma.
não é? Embargos à arrematação, e assim vai. Não é? Então, são vários temas que desafiam o agravo de petição. Lembro, um processo pode ter vários agravos de petição. Quando que vai surgir tanto agravo de petição assim? Quando o empregador não paga. Porque se o empregador vai lá e já paga a execução, acabou a conversa. Agora, quando o empregador não paga, você tem que ficar discutindo, e pode surgir esses conflitos. Ok? Enquanto você estiver nessa briga danada, discutindo, não corre a prescrição intercorrente. Não é o tema do curso, mas eu aproveito para encaixar esse conhecimento. A prescrição intercorrente, ela está no artigo 11A, incluída pela reforma trabalhista, e a prescrição intercorrente é a prescrição da execução, e se dá em 2 anos do despacho do juízo, que determina que o exequente, em regra o advogado do empregado, dê andamento da execução, sob pena de cômputo do início da prescrição, a prescrição intercorrente. Ou seja, se a partir daquele momento o processo ficar parado 2 anos, já era esse processo. Não é? E aí, por que eu estou aproveitando para comentar isso? Porque o artigo 878 da CLT diz que a execução tem que ser movida pela parte, que só é movida pelo juízo quando o empregado, o exequente, que em regra é o empregado, estiver sem advogado nos autos, aí o juízo dá andamento. Muito bem. Olha que conflito interessante. O artigo 11A diz que a prescrição intercorrente se dá quando o exequente deixa de atender um comando dado pelo juízo. Quando, naturalmente, ele tem o seu advogado constituído nos autos, né? E aí esse exequente, o advogado, ele já tentou fazer de tudo. Não é? Tem casos que o advogado realmente fez de tudo que você possa imaginar em execução, pediu até a apreensão da carteira de habilitação, passaporte, jazigo de cemitério, pediu tudo, né? E no patrimônio mesmo não penhorou nada. Causou uma dificuldade na vida lá do sócio, lá, mas patrimônio não penhorou nada. Aí o juiz dá a decisão dele lá, ou você dá andamento disso daí, ou vai começar a correr a prescrição intercorrente. Corre-se, então, um sério risco de acabar essa execução e não ganhar nada. Só que aí surge um conflito, né, entre o 878, que é o advogado que tem que dar andamento no processo, com o 11A, que é o início do cômputo da execução. Por quê? Porque se o advogado, estrategicamente do empregado, sair do processo, aí quem vai ter que dar andamento nesse processo? O juízo da vara do trabalho. Então, se é o juízo agora que vai dar impulso a esse processo, não vai ter prescrição intercorrente. Por quê? Porque a prescrição intercorrente começa de quando o advogado do empregado não dá andamento no processo. Se o advogado do empregado não está no processo, como é que ele vai dar andamento? E o 878 diz que a execução é do juízo, o juiz é que tem que mover a execução quando não tiver advogado. Então não tem advogado. Vai, juízo, toca esse processo aí agora, porque prescrição intercorrente não tem não. Olha que bacana, olha que nó que você deu. Né? Com isso, a gente vai concluindo o nosso curso de agravo de petição. Era para fazer um curso só de agravo de petição, mas ficou uma revisão de conhecimento de execução com muita, mas muita dica mesmo. Sucesso, meu amigo, arrebente na sua advocacia.